Muitas vezes a perda de controle leva a parafusos. É uma situação potencialmente mortal para um piloto não treinado. Nosso objetivo num voo de prova, principalmente em voo fora de controle, é garantir que um tenente de 23, 24 anos, que tem 10 horas no avião, não será surpreendido por nada. O que lhe acontece inesperadamente, ele gostaria de ter visto deliberadamente. É precisamente esse elemento de surpresa que torna o voo fora de controle tão perigoso. A reação típica de um piloto naval é o pânico. Este não é um ambiente ao qual ele esteja acostumado. Ele provavelmente está olhando sobre o ombro para alguém que ele estava combatendo ou para um alvo. E no segundo seguinte, seu avião sai de controle. Ele não tem a experiência para analisar adequadamente a situação ou reagir a ela. E por isso é crucial que os procedimentos de recuperação sejam muito simples. Existem 7 novos Super Hornets no programa de prova. 5 modelos E monopostos e 2 modelos F bipostos. Cada avião explora um aspecto diferente das partes de um voo. Velocidade, manobrabilidade, vibração, força, armas, aviônicos e operações em porta-aviões. A unidade de prova em Patuxent River inclui até uma catapulta de lançamento de um porta-aviões construída em terra. O avião E-4 tem como missão explorar elevados ângulos de ataque e voo fora de controle. Ângulo de ataque, ou alfa, é simplesmente o ângulo de voo. Ângulos muito elevados podem levar a stalls, perdas de controle e até parafuso. O voo de hoje inclui várias manobras arriscadas, como o stall de cauda. O que fazemos durante um stall de cauda é apontar o avião para cima e então esperar que a velocidade caia para zero. Então o avião irá cair para trás, porque de certo modo ele não está mais voando. Parafusos podem assumir uma grande variedade de formas, como o parafuso chato, o invertido ou folha seca. Todos os parafusos são assustadores. Ironicamente, os pilotos de prova vão para a escola para estudar este fenômeno aerodinâmico. O comandante Jerry Gallagher ensina a evitar a perda de controle na escola de piloto de prova naval em Patuxent River. Ao se aproximar de ângulos de ataques elevados, aproximando-se do stall, descobrimos uma das principais tendências de perda de controle do controle lateral. Normalmente, se um avião tem alerões, superfície das pontas das asas, e você quer fazer um turn-on numa direção em particular, isso diminui a superfície de controle naquela asa externa. O que acontece em ângulos de ataques elevados é que isso gera um grande arrasto naquela asa externa, e é um arrasto tão grande que começa a empurrar o nariz do avião na direção oposta a que você quer fazer o turn-on. Existe outra característica chamada efeito Diedro, que tem de fazer o avião se afastar do vento relativo. Se combinar esses dois fatores, você quer fazer um turn-on para a esquerda, você abaixa o aleirão no lado direito e isso empurra o nariz para a direita. Então, o efeito Diedro faz o avião fazer o turn-on na direção oposta que você pretendia. Se você está numa manobra tática e está tentando fazer um turn-on e o avião está hesitando, ele está indicando isso, mas você realmente quer fazer o turn-on, você vai tentar com mais intensidade até chegar ao ponto em que, finalmente, você perde o controle do turn-on e da direção em que você quer ir. E o avião sai do voo controlado e vai na direção oposta. O trabalho que está sendo efetuado com o voo fora de controle é especialmente importante para a Marinha. A perda de controle tornou-se um problema comum com seu antigo caça topo de linha, o F-14 Tomcat. A comunidade do F-14 registrou uma perda por parafuso ou voo fora de controle na ordem de um por ano
para cada outro ano de vida do avião. O voo fora de controle é algo que tem recebido muita atenção da comunidade do F-14. Em grande parte, devido à nossa percepção de que, uma vez que um avião fique fora de controle, ele é irrecuperável. Este filme perturbador de julho de 1979 mostra um teste de perda de controle de F-14 que deu errado. Curvar forte para a esquerda. 826, acelere tudo, recupere. O F-14 estava num traiçoeiro voo em parafuso. 40 mil pés. 826, acelere tudo, recuperar, nível de ar completo. O controle em terra implora ao piloto que inicia a recuperação. Parafuso chato. 20 mil pés, recuperar asa esquerda. Ele tenta. O avião não se estabiliza. 15 mil. Certo. Acione o leme esquerdo, acelere. Após cair 15 mil pés, o piloto toma uma decisão dolorosa. Ele ejeta, perdendo o avião de 50 milhões de dólares, mas salvando a sua vida. Quando você sabe o que está acontecendo, é possível aplicar os controles de recuperação adequados e se houver altitude suficiente para a recuperação, então não há motivo para assumir que o voo será fatal. Um problema que acontece quando o avião realiza manobras violentas é que às vezes o motor para. Mesmo que você se recupere do parafuso, talvez não haja altitude suficiente para religar os motores e salvar o avião. Muitas vezes, durante o ciclo de prova, os motores são inspecionados para analisar os efeitos do extremo estresse criado pela perda de controle. O teste de perda de controle deve ser realizado em céu limpo a uma altitude de 40 mil pés. Assim, se o motor apagar, Rob será capaz de ver o campo e terá tempo de planar até a pista. É raro, mas os pilotos de prova são treinados para este tipo de voo incomum. O E-4 possui equipamento de segurança especial que permite ao avião planar sem o uso de motores. Nós precisamos de baterias para alimentar minhas telas, precisamos de um sistema hidráulico para alimentar os estabilizadores e os lemes, preciso de um sistema de oxigênio, porque o motor gera o meu oxigênio, e o sistema conta com paraquedas de parafuso, que, caso ocorra uma situação onde não consigamos nos recuperar de uma perda de controle ou parafuso, podemos lançar o paraquedas que estabiliza o avião. Aí o desconectamos e voamos para casa. Até hoje, no programa do Super Hornet, o paraquedas de parafuso só foi usado para testar o mecanismo. Nenhum piloto de ensaio precisou usá-lo. Rob Newhonner espera que ele não seja o primeiro. Faltam apenas 5 horas para o momento do voo. Estes são os Blue Angels, a equipe de acrobacia aérea da Marinha. Eles pilotam o F-18 Hornet original, precursor do Super Hornet, que está sendo testado hoje. O caça de ataque F-18 entrou para a frota em 1982. Hoje, há mais de 2.000 Hornets em serviço com a Marinha e os fuzileiros. Esses F-18 originais, chamados de modelos A até D, eram excelentes aviões, mas o Super Hornet está sendo projetado para expandir dramaticamente a capacidade do Hornet original. Fred Medenwald é o piloto de prova-chefe da Boeing no programa do Super Hornet, mas conhece bem o F-18 original. Eu poderia passar muito tempo falando das qualidades dos modelos de A a D, tendo voado o avião taticamente e também como piloto de prova. Era o avião que, se você quisesse entrar em combate com outro avião, você escolheria. Ele poderia virar em instantes e tinha potência para fazer isso em um ângulo de ataque elevado. Os motores funcionavam bem. O cockpit utilizava, pela primeira vez, a tecnologia de exibição na tela, o visor de cabeça erguida, tudo integrado. Isso minimiza o tempo em que o piloto tem de olhar os instrumentos para checar os dados. Com aquele avião, era só apontar e atirar. Havia apenas um ponto negativo. Os pilotos descobriram que quando o F-18 original estava carregado com todas as suas armas, ele não conseguia voar em ângulos de ataque elevados. Depois de vários acidentes,
descobriu-se que o avião tinha uma tendência à perda de controle. A esperança é que o novo Super Hornet seja mais resistente à perda de controle e que possa carregar uma carga maior. A missão de hoje irá testar justamente essa carga pesada de tanques de combustível e armas. A contagem para a decolagem prossegue. A expectativa aumenta. A equipe de prova do Super Hornet inclui 10 pilotos de prova, dezenas de engenheiros, assim como civis e membros da Marinha. A reunião de hoje tem como objetivo discutir o status do programa de prova, assim como assuntos gerais. Testar um avião antes que ele entre em produção normalmente demora de 3 a 5 anos. Este processo pode ser arriscado, mas o programa de prova é projetado para controlar este risco. Começamos com fatores bem simples. A deflexão de um leme, a deflexão de um manche. Então, passamos para parafusos. Parafusos deliberados e, então, manobras mais radicais, onde acreditávamos que iríamos ver perda de controle e parafusos inesperados. Tudo isso é precedido por vários anos de provas em túneis de vento e simulação para determinar onde surgirão os problemas antes de iniciarmos os voos de provas. Só o comandante Neil Warner e Fred Madenwald participam dessas traiçoeiras missões de voo em parafuso. Historicamente, testes de parafuso e perda de controle são uma missão arriscada. Em outros programas, já foram perdidos aviões durante provas de perda de controle e parafuso. Essa evolução gradual é crítica no teste de perda de controle. Fisiologistas de voo verificaram que os parafusos trazem riscos que os pilotos nem sempre notam. Eles ficam desorientados. O cérebro fica mais lento e o tempo é comprimido. A compressão do tempo é real. Toda vez que volto e assisto ao vídeo do que eu pensei ter sido um parafuso longo, e parece que são sempre os invertidos, aqueles em que ficamos de cabeça para baixo. Eles parecem ser os mais longos. Quando eu vejo no vídeo, digo, eles pareciam mais longos do que isso quando estava no cockpit. Os engenheiros simplificaram os controles de voo para combater os efeitos do parafuso. O avião pode dizer se está numa situação fora de controle e nós teremos setas nas telas do cockpit para mostrar a ele em que direção levar o manche. Então, não pense, siga as setas. Assim, se um piloto estiver num caso desses, com sua capacidade cerebral reduzida para 30%, enquanto o avião gira, tudo o que ele tem de fazer é olhar para um ponto e seguir a direção indicada pelas setas. Ele não precisa ter muito treinamento sobre parafusos. O músico poderia estar pilotando aquele avião, fazendo um bom trabalho, e tudo o que tem de fazer é olhar no cockpit e seguir as setas. E recuperar o avião, voltar e contar uma boa história no bar. Com os caças avançados de hoje, muitas vezes a melhor maneira de recuperar um avião é o piloto soltar o manche e deixar que os computadores de controle de voo façam o trabalho. Rob Newenner confia no novo sistema de controle de voo e usa um equipamento de baixa tecnologia para superar a perda de controle. O avião tem duas alças. Nós chamamos de penduradores de toalhas, que são montados na estrutura da canopy. Eu as uso para estabilizar o meu corpo durante o voo fora de controle. Quando o avião pode estar sacolejando, eu sou jogado dentro do cockpit. Eu seguro os ganchos da toalha para estabilizar o meu corpo e espero o avião terminar seu movimento. Obviamente, o perigo é inerente à profissão. Mas, se preocupar com isso tornaria o trabalho do piloto de prova impossível. A parte perigosa é que dá emoção ao trabalho, mas vocês veem mais perigo do que eu, e eu estou mais perto dele do que vocês. Os vaqueiros dos rodeios correm muito mais perigo. Esses caras não sabem o que o touro vai fazer. Eles alteram o movimento. Eles são os verdadeiros especialistas em movimento. Já nós sabemos o que o avião vai fazer. No entanto, há voos que desafiam até o piloto mais experiente de provas. Semanas antes, Rob fez um voo espetacular. Rob tinha empinado o nariz para cima e então rapidamente puxou o manete para trás e para o lado direito.
Ele esperava a perda de controle, mas foi surpreendido com um violento parafuso. E está se soltando. Soltar controles. Controle de voo, controle de voo. Potência no máximo. Reiniciar controle de voo. Reiniciar. Bem. Foi o voo mais interessante que eu já fiz. Este é o visor de cabeça erguida que registrou o que Rob viu durante aquela perda de controle. O indicador na direita mostra que ele desceu mais de 16 mil pés em menos de 30 segundos. Está se soltando. Soltar controles. Controle de voo, controle de voo. Potência no máximo. Reiniciar controle de voo. Reiniciar. Tudo bem? Foi o voo mais interessante que já fiz. Certamente, há um estresse físico nesse tipo de trabalho. Há momentos onde eu, por causa de um parafuso ou perda de controle, eu me sinto um pouco tonto durante o voo, ou mesmo após uma manobra em particular, e aí vamos descansar. Digo, vou recuperar o fôlego, ou eu quero ficar aqui uns 10 minutos para me recompor. Na verdade, acho que quero descansar por alguns minutos. Entendido. Uau! Isso acontece. É parte do programa ter certeza de que estou pronto para prosseguir para a próxima etapa do teste. Rob não se tornou piloto de prova porque ele aprecia a emoção de um voo perigoso. Ele é graduado pela Academia Naval dos Estados Unidos e depois de 5 anos como piloto naval, ele foi para a Escola de Pilotos de Prova. Ele é casado, tem 4 filhos. E embora mostre tranquilidade quanto aos perigos do seu trabalho, Rob está consciente de como a incerteza afeta a sua família. Eu tenho filhos pequenos e crianças são fascinadas por aviões, então eles pensam que é legal. Minha esposa gostaria que eu trabalhasse em outra área. Mas sua esposa terá de esperar um pouco mais. Faltam 4 horas para o voo de prova. Para observar o que acontece durante o voo, Rob será seguido pelo seu colega piloto de prova, Philip Yates, em um avião de escolta, um F-18 padrão. O piloto de escolta tem algumas funções. Estou tão ocupado com o que acontece no meu cockpit que não consigo prestar atenção aos outros aviões na área. É ele quem usa o radar para limpar a área à nossa volta, que se certifica de que não há conflito de tráfego. Segurança da perspectiva de que ele está observando o nosso avião, para ver se algo vai se soltando. O que fazemos é muito dinâmico e muito estressante para o avião. Se alguma peça se soltar, será ele que verá isso acontecer. Para cumprir sua missão, o caça de escolta deve muitas vezes voar perigosamente perto do avião de prova. Neste terrível acidente, uma arma se solta do F-18 e corta a asa do avião de escolta. O avião quase atinge o F-18 enquanto cai em parafuso. O tanque de combustível se rompe e o avião explode em chamas. O piloto ainda está dentro do avião. Ele não pode ejetar até o avião ficar em posição horizontal, ou a ejeção seria suicídio.
Milagrosamente, o piloto finalmente consegue ejetar. No quartel-general do voo, os condutores da prova David Seitz e Jim Barnes finalizam os cartões de voo para o briefing. A reunião final para a equipe de prova, Alpha, concentra-se em segurança. Quando o briefing começa, tudo que está acontecendo na minha vida e no trabalho é colocado de lado até nos levantarmos, porque estamos nos concentrando na preparação do voo. Os pontos principais da manutenção desde o último voo, nós retiramos o motor direito e substituímos pelo número de série 121. Temos o combustor que não emite fumaça, temos também... O briefing é parte crucial da execução do voo. É no briefing que o piloto, seu piloto de escolta, o corpo de engenheiros de apoio, todos chegam a um acordo do que vamos realizar na missão de hoje. E como isso será feito? O briefing fornece a fundação para tudo o que vai acontecer no voo. No entanto, se você ouvi-lo dizer recuperar 100 dados... O trabalho do piloto de prova é servir como intermediário entre os engenheiros e o piloto da frota. Rob possui um doutorado em engenharia aeronáutica e é treinado para falar a linguagem dos dois. 2.8 durante subida. O piloto de prova é a pessoa que conversa com o engenheiro e tenta ajudar o engenheiro a entender o mundo do operador, numa linguagem que o engenheiro consiga entender. Por sua vez, eu frequentemente tenho de falar com os operadores, os pilotos, falar do mundo do engenheiro, mas numa linguagem que o operador entenda. E se eu usar o combustor livremente, então nós teremos... Rob também tem a desafiadora missão de relatar coerentemente suas observações sobre cada manobra do teste. Uma guinada a 25 graus, teremos uma grande glissada sobre a asa, esquerda e direita, setas de parafuso, mas não vou usar, e o avião está voando. Esse tipo de procedimento foi estabelecido pelos primeiros pilotos de prova, os irmãos Wright. Orville ofereceu-se para voar primeiro, concordando em relatar tudo a Wilbur e assim estabelecendo os padrões para a documentação que são seguidos até hoje. Os irmãos Wright não foram apenas os primeiros pilotos de prova. Eles também foram os primeiros a experimentar o voo fora de controle. Acredito que os Wright foram os primeiros a descobrir a perda de controle. E se eles tivessem voado um pouco mais alto, teriam sido os primeiros a descobrir os parafusos. Mas eles voavam tão baixo que atingiu o solo antes que o parafuso acontecesse. Os primeiros pilotos de prova eram verdadeiramente temerários. Alguns se recusavam a usar cintos de segurança. Para eles, aviões fazendo um parafuso significava que seriam ejetados no céu. Com a evolução dos aviões, a recuperação da perda de controle e parafusos tornou-se mais difícil. Don Engen é diretor do Museu Aeronáutico e Espacial Nacional. Ele foi piloto de prova naval nos anos 50 e 60, concentrando-se em testes de parafusos. Os pilotos eram audaciosos e operavam esses aviões no seu limite. E nesse período de novos jatos, em meados dos anos 50, onde um novo avião surgia a cada 18 meses, tínhamos vários aviões diferentes e víamos que eles entravam em parafuso. Isso tornou um grande desafio para todos. Além de perdermos aviões, estávamos perdendo pilotos. Foi isso que me levou a entender o que causava um parafuso. Hoje, todos os pilotos de prova são formados pela Escola de Pilotos de Prova, onde os alunos passam por um rigoroso programa acadêmico e de voo. A maioria dos estudantes é formada por engenheiros e o currículo inclui aerodinâmica, teoria da propulsão, assim como sistemas de navegação e controles de voo. A parte acadêmica do currículo é muito exigente. Durante o ano, as 48 semanas em que eles estão nas aulas, há cerca de 550 horas de aulas teóricas. E compare isso a 18 horas
por semestre numa universidade comum, exceto que eles estão fazendo todas as outras tarefas, como voar, escrever relatórios e pilotar aviões de prova, além da parte teórica. A Escola de Pilotos de Prova da Marinha em Patuxent River foi criada em 1945 e os graduados incluem pilotos lendários como Alan Shepard e John Glenn. Rob Neil Henner formou-se na escola em 1989. Ele reconhece seu papel nessa nova era dos testes de voo. Se há um fator que influenciou a mudança no mundo da prova de voo, esse fator é o custo associado ao fracasso. Estamos vendo 7 aviões na nossa linha de voo, e eles são preciosos. Esses 7 aviões são muito preciosos para o programa. Não só do ponto de vista de que a vida de um homem está em risco quando vamos voar, mas do ponto de vista do programa, que depende de cada um desses 7 aviões para completar o programa. Os programas são tão caros que o custo do fracasso, o custo de perder um avião, é tão alto que o fracasso é inaceitável. A equipe de manutenção carrega as armas e os tanques de combustível no Super Hornet. As manobras de hoje nunca foram tentadas com o avião tão carregado. O paraquedas de parafuso de emergência foi exaustivamente testado. A hora do voo aproxima-se rapidamente. Rob faz uma checagem final. Escute, eu preciso de um avião-tanque dentro de 45 minutos, exatamente. O tempo está bom para a decolagem às 2 horas. O tempo parece que está bom. Sim, parece tudo bem. Não haverá problemas. O macacão G ajuda Rob a suportar as extremas pressões da prova dos parafusos. A força da gravidade será 6 vezes superior ao normal durante a missão. Os cintos integrados o conectam ao assento de ejeção. Nada é deixado para o acaso. Todos estão conscientes de que o voo de teste é inerentemente perigoso. Este hangar tem o nome de Steve Hazelrig. O capitão Hazelrig foi meu piloto de prova-chefe quando eu estive em Pax River, em 1990. Ele morreu em um acidente a 40 quilômetros daqui devido a uma falha no controle de voo. Os riscos existem, não podem ser eliminados, mas uma parte importante do nosso papel, como pilotos de prova, é minimizar os riscos o máximo possível, devido às vidas que estão em jogo e ao grande investimento que a nação fez no avião que está naquela rampa. Certo. Ok. Os pinos estão firmes? A checagem pré-voo do avião é responsabilidade do piloto. Verifico se todas as portas estão bem fechadas, as pernas do trem de pouso. E se os meus sensores, se eles estão girando livremente. Eu verifico se todo o equipamento está bem preso ao avião. Os mísseis que temos a bordo são mísseis guiados pelo calor, a IM-9. Eles pesam cerca de 90 quilos cada um e todo o equipamento que você está vendo no avião é azul. Isto é, eles estão inoperantes. Eles não têm uma ogiva ou um motor, mas eles têm um mecanismo de busca de calor e as propriedades de massa adequadas para o tipo de teste que estamos fazendo hoje.
O I-4 possui algumas características de cockpit que a maioria dos Hornets não tem. Temos o painel de controle para o paraquedas de parafuso. Esta alavanca, se eu puxá-la, lançará o paraquedas. Girando a alça e colocando-a de volta, desconectará o paraquedas. Além disso, com a cabeça erguida, os números digitais no visor são difíceis de ser lidos quando você está rodopiando. Por isso, temos o indicador de ângulo de ataque e o indicador de taxa de guinada. E eu uso um indicador para estabelecer um alvo, deixando-o bem na frente e visível, onde podemos olhá-lo como visores primários para o tipo de trabalho que fazemos. No controle da missão, os engenheiros de voo monitoram os vários sensores do Super Hornet e o link de comunicação com o cockpit é confirmado. Eles podem ver uma bomba de combustível que falhou antes de mim. Eles podem ver uma falha no controle de voo que eu não vejo. Eles verão essas coisas, me alertarão ou dirão o que fazer antes que eu tenha tempo de notar que algo está errado. O acionamento do motor e o taxiamento estão dentro do horário. O que esperamos fazer no voo que programamos para hoje é a perda de controle, no qual o avião teria uma queda. Reagir a isso é fácil. Geralmente, basta soltar o manche. Se o avião, durante a perda de controle, entrar em parafuso, então surgirão duas setas na tela que indicam em que direção mover o manche. Eu sigo as setas. Quando as setas desaparecem, eu solto o manche de novo. Até hoje, o avião sempre voltou ao normal. As manobras que faremos hoje não foram feitas antes nessa configuração. É possível que os dispositivos de controle não recuperem o avião. Neste caso, soltaríamos o paraquedas a 18.000 pés. O paraquedas interromperia o parafuso e nós sairíamos dele. Para que o Super Hornet realize uma perda de controle, Rob irá desligar vários sistemas de controle de voo e pilotará manualmente o avião. A decolagem é normal. O avião de escolta vem logo atrás. Faremos a manobra em 25. A sala de controle recebe os dados. 16 tem o rastro satisfatório. Rob passa pelo primeiro conjunto de testes sem incidentes. Mancha atrás com comando de pé. Mas em menos de 5 minutos de voo, Rob declara uma emergência. A máscara ainda está vazando. Teremos de voltar. Um vazamento de oxigênio está enchendo o cockpit com um gás gelado e altamente inflamável. Os registros mostram você a uma virada à direita a 4.700, testando agora a 101. Preciso soltar o combustível. Permissão concedida. Rob precisa se livrar imediatamente do combustível para que seu avião esteja leve o suficiente para pousar. Ele corre contra o tempo para voltar à pista antes que aconteça um desastre. O voo de emergência continua. Um vazamento de oxigênio enche o cockpit do comandante Rob Newhenner com um gás potencialmente mortal. Ele rapidamente guia seu Super Hornet em direção à pista. Ele precisa sair do cockpit o mais rápido possível. Hornet 4 subindo. Emergência. Preciso de uma aproximação direta na 32. O treinamento de contingência faz efeito e ninguém se apavora. Hornet 4 entendido. Declare o tipo de emergência. Tem um vazamento de oxigênio no cockpit. Hornet 4 entendido. Pedido sendo processado. Campo de pouso.
Hornet 4, entendido. Vá direto para 0.3. O ambiente rico em oxigênio dentro do cockpit é altamente inflamável. Além disso, o oxigênio líquido gelado está vazando sobre a coxa de Rob. Ele está sentado sobre seu livro de voo para impedir o congelamento. Vamos seguir você até o fim. Minha preocupação é queimar o traseiro de novo. Após o que parecia ser uma eternidade, ele pousa o E-4 em segurança. Mas ele ainda precisa sair de lá o mais rápido possível. Na sala de operações, a equipe de prova tem os olhos grudados nas telas de vídeo, preocupada com a segurança do seu camarada. Aquilo é fumaça ou é oxigênio? Rob deixa o cockpit e a crise acaba. Mas ele está decepcionado com o resultado deste voo de prova. Ele regressa ao hangar como um infeliz passageiro em uma picape e conversa com o condutor da prova. Na saída de emergência, o assento precisa estar... Não, eu não toquei em nada. Eu saí normalmente. Certo. Então... Uma emergência mortífera é reduzida a um relatório de manutenção de rotina. O problema foi com o meu equipamento pessoal e não com o equipamento do avião. O que aconteceu pode ter danificado algumas partes do sistema do avião e vamos fazer uma checagem. Quando há um vazamento no sistema e o oxigênio vaza, ele se expande com tanta rapidez que ele fica muito frio. A carne é suscetível ao congelamento e eu fico sentado sobre as partes mais frias. Foi o temor de sofrer queimaduras causadas pelo frio que me levou a pousar rapidamente e sair logo do cockpit. Uma reunião é feita imediatamente e um telefonema é dado para os escritórios da Boeing em St. Louis. Nesse momento, você reparou se estava congelado em cima? Certamente. Havia uma camada ali e o assento não estava gelado. Quando pousamos, não estava gelado. Havia gelo. Era uma camada de 3 a 5 milímetros. Após prolongadas discussões, a equipe acredita que resolveu o problema. Sempre há emoção. Quando você disse... Aconteceu tão rápido, você disse... Eu não quero queimar meu traseiro de novo. Eu estava sentado lá pensando no que ele queria dizer. Queimou a coxa de novo. Bem, não. De leve. É, de leve. Mas não haverá mais voos hoje. É preciso fazer manutenção e o tempo está piorando. O que aconteceu hoje, embora não seja comum, também não é incomum. Então, voltamos, preenchemos os papéis, apresentamos os dados e voamos de novo. 3 dias depois, Rob, o E-4 e o tempo estão prontos de novo e a missão prossegue conforme planejado originalmente. Você tem tudo, menos a pia da cozinha debaixo de você. Ok, isso é bom. Entendido. A primeira prova foi uma prova funcional dos motores. Os novos motores funcionaram sem problemas. Então, Rob executa uma série de partidas no ar onde os motores são intencionalmente desligados e ele deve ligá-los novamente durante o voo. Uma falha do sistema significa planar rumo à segurança. Mas os motores são religados e Rob prossegue com os testes. Uma câmera controlada por radar posicionada no solo captura um stall de cauda. O F-18 está preso numa longa perda de controle, mas Rob antecipa os movimentos do avião e se recupera. O avião de escolta tem um problema. Uma luz acendeu indicando que o trem de pouso não está travado. É uma luz falsa, pois o trem de pouso subiu, mas o avião de escolta precisa voltar e pousar. Não são permitidas adivinhações. Segundo as normas, Rob precisa ser escoltado durante o tempo todo durante um voo de prova.
Neste caso, um avião-tanque será usado como escolta. Rob decide soltar seu tanque de combustível enquanto ele espera pelo substituto do avião de escolta. Rob continua a missão e realiza uma série de parafusos. Primeiro a 90 graus. Depois a 120 graus. As informações obtidas com essas manobras bem-sucedidas têm um valor inestimável na conquista do objetivo final do programa do Super Hornet. Construir um avião que não só seja resistente à perda de controle, mas um avião que seja tão avançado que a perda de controle será praticamente impossível. Após 2 horas de caos controlado, Rob volta para casa. A Marinha está construindo o Super Hornet para substituir vários aviões. E ela fará isso de forma magnífica. Haverá jovens, que hoje são crianças, que pilotarão esses aviões em combate nos próximos 20 anos. Talvez meus filhos. Tenho 4 em casa. É a minha recompensa. Saber que estamos participando de um programa onde os aviadores navais vão pilotar este avião por pelo menos 20 anos em porta-aviões da Marinha. É divertido. É muito gratificante. Eu realmente gosto de participar e observar o avião evoluindo com o tempo. E há também o elemento estético de gostar de voar em um dia bonito. O sucesso do programa de prova do Super Hornet descansa sobre os ombros de pilotos corajosos como Rob Neil Henner. E no futuro, enquanto as próximas gerações treinam para futuras batalhas, elas estarão voando nas asas de um piloto de prova.